Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli hoje está aqui no estúdio. Tira essa imagem feia daí, Daniel França. A gente não fala no estúdio CBN, que é mais sério, mas no esporte dá para falar, né? Ô, Daniel França. Doutor João Felipe Artioli, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao CBN Esporte, segunda edição. Ele não tirou a imagem. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marius. Boa tarde, Carlão. A gente está se divertindo aqui fora do ar, mas agora vamos falar de um assunto mais do que sério, doutor João Felipe. É a presença do Dudu Ratamoto, né? Não como jogador de futebol, mas pelo que aconteceu lá no Botafogo de Ribeirão Preto, que ainda a justiça já teve até uma sentença, mas tem a investigação. O que isso pode acarretar, em primeiro lugar, para a Ponte Preta? É uma situação bastante complexa, né? Nós temos que entender primeiro a situação que o atleta juridicamente vem passando, né? Que pelo que se colhe das notícias e tudo mais, ele hoje é indiciado, né? O que significa ser suspeito, indiciado, né? De uma forma bem leiga? Quando há uma denúncia numa delegacia, há uma investigação, a delegada, no caso, faz toda a apuração, e nesse momento todos aqueles que são envolvidos, eles são suspeitos da prática de um crime. Quando há o indiciamento, já seria uma outra etapa. Significa que a investigação policial, ela encontrou elementos de que possivelmente a autoria pode ser atribuído àqueles suspeitos. Então, já é uma fase além de ser suspeito, né? É claro que a partir desse momento vai ser encaminhado ao Ministério Público, provavelmente proposta ação penal, e ali vai se discutir. Claro, até que se tem o trânsito em julgado, a condenação transitada em julgado, obviamente ele não pode ser considerado culpado. Doutor João Felipe, e, por exemplo, se acontece de ter uma condenação, o contrato dele com a Ponte Preta, ele pode ser automaticamente suspenso? Existe isso? Ou já é até redigido no contrato dessa forma? Como que funciona isso? Nesse caso, apesar do contrato de trabalho ele ter a lei decorrer de uma lei especial, que é a Lei Pelé, nesse caso se aplica primeiramente a lei geral, que é a CLT. Então, nos casos para qualquer empregado que tenha problemas dessa natureza, que são presos, há a possibilidade de suspender o contrato até que volte a trabalhar. Se a pessoa não estiver em reclusão, não estiver detida, ela pode continuar exercendo a profissão, né, a não ser que a empresa, o clube, rescinda o contrato, né, demita, mas não poderia, por exemplo, por justa causa, até que se tenha uma condenação transitada em julgado. Agora, vai poder ter o atleta normalmente, e pode ser que no contrato, tirando isso que a lei prevê, se estabeleçam algumas outras condicionantes, que também não é uma garantia, porque tudo aí dependeria num litígio de como se interpretaria, mas seria possível estabelecer até que ponto poderia manter o contrato vigente, ou suspenso, interromper, ou mesmo rescindi-lo sem qualquer ônus. Carlão de Freitas. Doutor, boa tarde, mais uma vez, né, em off já nos cumprimentamos. Uma outra esfera da parte jurídica esportiva. Por exemplo, um clube como a Ponte Preta, ela tem um departamento para, não vou dizer investigar, não é a palavra, mas pelo menos para monitorar, vamos supor, esses atletas que são negociados com o futebol internacional, o Emerson Royal, o Camilo, o Ivan, todos esses atletas que saíram. Por exemplo, eu estou citando a Ponte porque é mais próximo, que ultimamente ela tem feito negócios, né, com o futebol internacional. Um clube de futebol, ele tem um departamento para cuidar disso? Algum clube negligente deixa passar esse tipo de situação? Normalmente os clubes têm, inclusive a Ponte tem, isso é um compliance, né, tem dentro do clube, mas normalmente o departamento de registro com o departamento jurídico atuam nessa frente. Muitas vezes tem um profissional, um advogado específico que cuida dessas negociações, atletas que transitam de um clube para outro, para justamente saber do mecanismo de solidariedade, training compensation, mas agora, desde novembro, meados de novembro, a FIFA estabeleceu a clearing house, ela chama. É uma câmara de compensação.
Então, a partir de agora, todas as negociações elas vão passar por um sistema específico. Sim. Então, você sabe quanto custou aquele jogador e quem tem direito naquele jogador. Então, todos esses mecanismos de solidariedade, training compensation, que clubes tinham direito e muitos não cobravam, só recebiam quando cobravam também, e não é uma regra geral. Os clubes não pagam, via de regra, os clubes deixam, esperam vir a cobrança para poder pagar. Agora não vai mais acontecer. Então, hoje tem um sistema, o departamento de registro, provavelmente dos clubes, a não ser que tenha um departamento específico, depende do tamanho do clube, que vai monitorando isso. E aí qual é a importância com essa clearing house? Não está tudo resolvido. O clube ele precisa ter o atleta muito bem registrado desde que ele federou a primeira vez. E aí você vai saber exatamente qual é o valor, e aí pelo sistema da FIFA você sabe quem transitou de onde para onde. E quantas por toda a carreira do atleta, o clube vai ter um percentual? O Emerson com 32 anos, 33, se transferindo. Hoje ele está no Tottenham, um time de ponta da Europa, mas daqui a pouco começa uma fase mais decadente, mas toda a transferência dele, a Ponte teria um percentual ou não? Tem limite de idade. Tá. Para se ter, que aí é um mecanismo de solidariedade. Para ter durante praticamente toda a carreira, é o training compensation, que é quando é o primeiro clube do atleta. Então esse clube ele vai se beneficiar por muito mais tempo, não só do mecanismo de solidariedade, mas dessa indenização. Mas todas elas acabam indo ali para os seus 22 anos, 24 anos de idade, dependendo. Começa, aí tem a legislação nacional e tem a legislação da FIFA, que tem uma diferença de idade para começo. A FIFA ela considera um pouco mais novo, desde o momento que se federa. Mas aqui no Brasil a gente usa já a partir dos 14 anos, que é quando tem o contrato de formação, e aí pode se cobrar. Mas tem esses direitos, é longo, e o training compensation deles é o mais interessante, que o primeiro clube, se o atleta não estiver vinculado com ninguém, e dentro do período da idade dele, ele for contratado por alguém, esse clube vai ter que pagar uma indenização. Aí tem uma tabela da FIFA também que classifica todos os clubes para você saber qual é o valor. Sim. Excelente a gente ter esses detalhes. Dr. João Felipe Artioli, muito obrigado pela presença aqui no CBN Esporte segunda edição. Um grande abraço. Volta logo, né? Se Deus quiser. Foi um prazer participar ao vivo do estúdio aqui pela primeira vez, fiquei muito feliz. E não tem dificuldade de falar, né? Advogado, é músico. Aí vai tranquilo. Um abraço, doutor João Felipe. Agora, 4h44. CBN Esportes Campinas, segunda edição.